Já era de se esperar, mas agora é oficial. Os países da União Europeia estão fechados para brasileiros. Se você acompanha as notícias, você viu que no último dia 30 de junho saiu uma lista com o nome dos países com que a União Europeia resolveu reabrir as suas fronteiras para o turismo, já agora no último dia 1º de julho. E o Brasil não está nessa lista. Se você quer entender um pouquinho melhor disso tudo, fica comigo nesse vídeo aqui até o final. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Isabela Marques. Aqui eu falo sobre viagens, vida saudável e desenvolvimento pessoal. Se você não sabe, a União Europeia é composta por 27 países. Por curiosidade, eu coloquei todos aqui na descrição do vídeo, se você não conhece. E foram esses mesmos 27 países que entraram recentemente e finalmente em acordo sobre quais seriam os outros países que eles começariam a liberar a entrada na União Europeia por motivos de turismo. A lista saiu no dia 30 de junho e a liberação já começou agora, recentemente, no dia 1º de julho. Essa medida visa dar apoio principalmente ao setor do turismo, que foi um dos mais afetados em todo esse momento de pandemia. São somente 15 os países que, por enquanto, têm autorização para deixar seus cidadãos viajarem a turismo para a União Europeia. Entre eles, Canadá, Geórgia, Argélia, Austrália, Japão, Montenegro, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Coreia do Sul, Tailândia, Tunísia e Uruguai. O 15º é a China, mas só em caso de reciprocidade, ou seja, se eles também autorizarem cidadãos da União Europeia a viajarem para o seu território. O Reino Unido não é mais membro da União Europeia, como a gente bem sabe, mas como ele ainda está em processo de transição pela saída do bloco, pela Brexit, por enquanto ele segue as mesmas recomendações. E os microestados como Andorra, Mônaco, San Marino e Vaticano também devem acompanhar essa lista acordada entre todos os membros da União Europeia, assim como a Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein, que não fazem parte da União Europeia, mas integram o Acordo de Livre Circulação, que é o espaço Schengen. Por isso eles também seguem a mesma recomendação. Para a elaboração dessa lista, eles seguiram alguns critérios em comum, como analisar o número de casos nos últimos 14 dias, se ele é idêntico ou abaixo da média da União Europeia, se há uma estabilização ou redução da tendência a novos casos, comparado com 14 dias anteriores, e a resposta em termos globais do que o país tem feito para realmente mitigar o avanço da doença, Então, testes, contenção, pessoas que já foram curadas, entre outros aspectos. Inclusive, se você quiser ficar mais ligado sobre esse tipo de informação e tudo relacionado ao ramo de viagens, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos como esse. Bem, Estados Unidos e Brasil estão então excluídos da lista, infelizmente, por enquanto, assim como Rússia e Turquia, principalmente pelo fato de que eles não conseguiram conter o vírus tão bem quanto outros países e há um alto número de contágio no território de cada um deles. Mas claro, como essa lista vai ser atualizada a cada 14 dias, a tendência é que ela aumente e as coisas melhorem conforme esses países e outros que também não estão autorizados melhorem as suas condições. Agora, vale dizer que os países da União Europeia, eles também têm autoridade, na verdade, autonomia, para decidir se eles vão deixar pessoas desses países da lista entrarem em seu território ou não. Eles não são obrigados a acatar. Eles podem ter medidas mais rigorosas também. Mas há o compromisso de respeitar que pessoas que não estão na lista, países que não estão na lista, não possam entrar em seu território. Até porque dentro do próprio bloco ainda existem algumas restrições entre os países da União Europeia. Por exemplo, a República Tcheca não aceita turistas de Portugal e da Suécia. A Grécia exige testes para pessoas que estão vindo da França, da Espanha, da Itália e da Holanda. Mas vale dizer que existem exceções, como é o caso de pessoas que são naturalizadas, ou seja, são de lá ou têm a cidadania, pessoas que têm familiares nesses países ou que estão viajando para alguma viagem de curta duração também com intuito familiar, ou a trabalho ou a estudo, contanto que tenham visto ou, enfim, a comprovação de que você realmente necessita
fazer essa viagem. E todas essas pessoas têm que comprovar que não estão com a doença. Então, fazer o teste pelo menos 72 horas antes e comprovar que não estão com algum sintoma. Bela, então qual é a previsão para nós brasileiros conseguirmos voltar a viajar pela Europa? Infelizmente, não temos previsão, porque isso só vai acontecer a partir do momento que a gente tiver as coisas controladas aqui dentro das nossas próprias fronteiras. Eu sei que tem muita gente preocupada, principalmente porque Portugal, Espanha e França são os destinos mais procurados na Europa por brasileiros, mas a gente não tem uma resposta única e precisa para isso ainda. Inclusive, outros países que também são muito procurados por nós são os Estados Unidos, Argentina e Uruguai, que também estão com as fronteiras fechadas para brasileiros. Ainda assim, vale o aviso. Só vale você se programar e comprar alguma coisa para você turistar se o local que você for visitar, o país, a cidade, já estiver com tudo funcionando. Não adianta estar aceitando brasileiro e restaurantes, bares e pontos turísticos estarem todos fechados. Então pesquise muito bem antes de comprar qualquer coisa. E lógico, tenha paciência e segure a ansiedade. Pode ter certeza que eu tô com você nessa. Bem, obrigada por assistir até aqui. Eu me chamo Isabela Marques e até o próximo vídeo.